Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo, do Vista Pátria, e hoje eu estou com a Cláudia Vilti. Ela que tem um Twitter cobiçadíssimo, fonte de informação e referência, é colaboradora do Terça Livre e escreve semanalmente para o jornal Hora Extra de Goiânia. Hoje nós vamos comentar sobre esse momento de censura, que não é só no Brasil que está acontecendo, é no mundo inteiro e teve início na China. Nós vamos comentar também sobre a CPMI da fake news. Cláudia, muito obrigada por aceitar conversar aqui com o pessoal do Vista Pátria. Tudo bem com você? Bom dia, Camila. O prazer é todo meu estar conversando com você. Bom, com relação a essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, no momento, ela não é nova. Eu já estou alertando para esse problema há muito tempo. No mundo, a gente nota que há uma tendência que haja censura na internet. Veja bem, nós tivemos recentemente a notícia de que na Rússia entrou em vigor uma legislação que prevê um controle praticamente total, pelo menos o intuito da lei é esse, controlar praticamente tudo na internet, conteúdo, dados, informação, provedores, etc. E essa pedra aí já foi cantada tempos atrás. Há 2 anos atrás, a Rússia já estava falando que queria compor, inclusive, com o bloco BRICS, né, chamado BRICS, que o Brasil faz parte, para que eles tivessem uma internet segura, soberana. Veja bem, sempre é criado um termo novo, não apresentam como censura propriamente dita, eles criam um termo periférico, né, justificam de forma nobre, nossa, precisamos proteger a soberania digital do nosso país, para que ele não sofra cyberataques, então vamos criar um novo mecanismo. Mas isso aí todo mundo sabe que é balela, que a intenção é a censura, é o controle. Quando eles propuseram essa legislação na Rússia, houve uma gritaria, claro, na Rússia é tudo muito controlado, eles não têm direito de se manifestar livremente, o Putin controla tudo, mas mesmo assim houve protesto, mas não adiantou, está aí, já é uma realidade. A Rússia pretende adotar um novo sistema com relação à internet, praticamente criar uma nova infraestrutura que seja 100% controlada pelo Estado, que vai ter poder para tudo, né? Inclusive para desligar o sinal para o internauta, para bloquear dados, para que apenas circule na internet aquilo que foi interessante para o governo, né? Em outras palavras, é isso. Isso não é novo. A China, por exemplo, que é um país comandado pelo Partido Comunista, nunca houve na China uma internet livre. A internet na China, ela é controlada pelo governo, eles bloqueiam sites e provedores internacionais, lá você não tem livre acesso ao Google, ao Facebook, ao Twitter. Se você quiser ter acesso, você tem que ter uma VPN, né, que é uma rede virtual privada, e o chinês comum, ele não tem acesso a isso, ele tem aquelas redes que equivaleriam às nossas redes sociais, né? O Renren é o Facebook, tem o Baidu, que é o Google, o site de busca. Então, quer dizer, o governo apresenta, entre aspas, uma opção, que não é opção nem nada, ou é isso aí ou é nada, e a pessoa acaba sendo limitada com o contato das informações mundiais. Só circula mesmo aquilo que o governo quer. Tem o direito de bloquear por lei eles fazem decretos e legislações específicas, né, nas quais o governo controla com mão de ferro isso aí. Por quê? Porque já sabe que informação é poder.
A partir do momento que a internet popularizou-se no mundo, que o cidadão comum passou a ter voz, principalmente através das redes sociais, eles perceberam que isso aí seria um problema, entre aspas, né? Porque não aceitam a democracia, não gostam da democracia, e nós sabemos que de um tempo para cá, principalmente da eleição do Trump para cá, mudou muita coisa. As pessoas foram alertadas, tiveram contato com outras opiniões, com outras fontes. Então, a internet praticamente furou um bloqueio que era hegemônico. A mídia mainstream, ela praticamente concentrava todo tipo de informação. E a partir do momento que você tem uma rede livre, que a pessoa vai lá, pode postar uma informação, ou replica outra, que é de um site menos conhecido, você acaba tendo um volume maior de informações. E esse volume começou a ser visto como indesejável pelas pessoas. Por quê? Porque mudou realmente a forma com que as pessoas olhavam a política, e isso aí está realmente enfurecendo e colocando muito medo nos políticos do Ocidente. Veja bem, a Rússia já tem essa legislação, na China ela é bloqueada, a internet livre é bloqueada, é controlada pelo governo. A Alemanha também já tem uma legislação, a Alemanha e a França já tem uma legislação bem rigorosa, em que a Angela Merkel introduziu um sistema de multas altíssimas para os provedores de internet, caso eles não tirassem posts de internautas que fossem agressivos, ou racistas, ou nazistas, ou fascistas, e etc. Mas quem que faz isso aí? Quem que julga isso aí? Eles têm uma rede de censores, e esses censores, eles, praticamente o Ministério da Verdade, né? Eles dizem, isso aqui pode, isso aqui é fascista, isso aqui é nazista, isso aqui é racista. Então, as pessoas começaram já a sentir o peso da censura. Não será diferente com o Brasil. O Brasil está caminhando para a mesma tendência mundial. Nós tivemos há pouco tempo temos um inquérito que está tramitando, né, que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal, um inquérito absolutamente ilegal, inconstitucional, que secreto, inclusive, que está apurando, segundo eles, determinadas condutas de internautas que insultaram, que agrediram, que de qualquer forma tiveram uma postura criminosa, segundo eles, nas redes sociais. Bom, não precisaria nada diferente, não precisaria de inquérito de exceção, esse inquérito do STF, não precisaria dessa CPMI que agora inventaram no Brasil. Você já tem uma legislação no Brasil e no mundo ocidental, por exemplo, que prevê todo tipo de crime contra a honra, e já existem mecanismos que podem punir quem exceda no seu direito de livre expressão. Já existe isso. Isso que estão criando agora, mais uma vez eu repito, eles criam uma nomenclatura, uma justificativa, para que não dizer a palavra censura, né, para não deixar muito na cara, e falam, não, nós precisamos de um mecanismo maior de fiscalização e controle, porque está insuportável, como nesse caso da CPMI, que chegaram a falar que os menores estão em perigo. Bom, absolutamente, do ponto de vista moral, nós temos que proteger os menores, claro, mas não existe legislação no Brasil capaz de proteger os menores. Óbvio que existe, não precisaria disso. Isso tudo que estão criando no Brasil é justamente um mecanismo periférico para que, ao final, cheguemos à censura. Se será
total, como na Rússia, como na China, parcial, como na Alemanha, eu não sei. Mas eu acredito que caminhe para uma censura bastante ferrenha. Nós temos no parlamento, tivemos uma renovação boa, temos excelentes políticos, mas temos ainda políticos que não gostam dessa nova forma de se governar ou de se fazer política, e temos também a esquerda, uma mentalidade esquerdista que não convive com a liberdade de expressão. Só aceita a liberdade de expressão se for aquilo que coaduna com os seus paradigmas e com a sua ideologia. Qualquer coisa que não seja nesse sentido deve ser censurada. Então, o prognóstico que eu vejo já há um tempo é muito ruim. Se realmente não houver uma mudança significativa na condução desses mecanismos que eles estão criando, nós teremos sim uma censura. É isso aí, Camila. Cláudia, eu te acompanho no Twitter, é por onde eu mais me mantenho informada. Mas você acabou de citar uma coisa que eu não imaginei: controle na Alemanha, porque a Alemanha pro brasileiro é primeiro mundo, é um exemplo seguido, é um país onde tem máquinas dentro dos mercados que você coloca a garrafa PET e pega dinheiro em troca. Como assim a internet é controlada num país de primeiro mundo? Bom, na verdade, o controle da internet na Alemanha, ele começou depois daquela crise dos refugiados, não sei se você se recorda. A Merkel começou a ter muita crítica, porque a política dela era uma política que não previa muita seleção daquele imigrante que entraria no país. Então, ela começou a ser muito criticada, justamente por esse motivo. Mas como assim? Todo mundo tem direito de entrar na Alemanha, e como é que fica? E precisa haver uma seleção, precisa haver uma triagem, precisa saber quem está entrando, quem são os novos imigrantes, etc. E essa desconfiança e essa insatisfação foi crescendo. E aonde que aparecia? Aparecia nas redes sociais, em comentários, em jornais. Até então, a internet na Alemanha, até esse episódio, né, dessa crise migratória, entre aspas, porque na verdade a gente sabe que funciona um pouquinho diferente, a internet era muito mais livre. Então, foi crescendo e cada vez aumentava mais esse tipo de reclamação com relação à condução política dessa situação com os imigrantes, basicamente da África e do Oriente Médio. E aí o ministro da Justiça da Merkel, na época, Heiko Maas, ele desenvolveu uma nova legislação que previa sanções pesadas, não só para os internautas, como também para aquelas empresas que ofereciam serviços em redes sociais gigantes, como Facebook, Twitter, Google, YouTube. Essa legislação prevê multas de 5 a 50 milhões de euros caso as empresas não procedessem à retirada imediata de comentários, segundo eles, criminosos. Então, virou... ninguém quer pagar 5 milhões de euros, uma multa de 50 milhões. Então, foi tudo sendo tirado. Há uma censura significativa. Você perguntar, mas como num país ocidental, como na Alemanha, acontece isso? Bom, país que adota uma mentalidade, uma postura de controle, liderada por pessoas que adotam a esquerda como paradigma, então isso aí fica praticamente fica plenamente aceitável. E essa censura só está piorando. Para você ter uma ideia, agora
eles estão discutindo uma nova legislação complementar, porque não estão satisfeitos com a censura, que já é pesada. Vamos dizer aí que você conseguiu censurar praticamente 90%. As redes sociais na Alemanha, elas não têm a força que você observa no Brasil ou nos Estados Unidos. Elas são limitadíssimas. A imprensa tradicional é que manda, é ela que controla a informação mesmo. Porque as pessoas não têm coragem de reportar fatos, críticas. Tudo que você fala pode ser considerado de uma forma ou de outra racista, ou fascista, ou nazista, aquela historinha que a gente já conhece muito bem no Brasil. Então isso aí inibiu muitas pessoas, mas eles não estão satisfeitos, já estão estudando agora um outro mecanismo que ainda não foi votado, mas que o projeto já foi apresentado, salvo engano, na semana passada, em que haverá a comunicação direta dos, eu falo censores, né, mas na verdade são aqueles trabalhadores do Ministério da Verdade, né, que olham ou que conferem o post da pessoa, o comentário. Então, eles teriam uma ligação, não sei se vai ser do Estado ou se vai ser privado. Por exemplo, os censores do Facebook, eu sei que o Facebook colocou, o governo não tem nada a ver com isso, o próprio Facebook contratou uma série de pessoas que passaram a controlar, né, a vigiar, e toda denúncia que chegava, ou que fosse denúncia física ou através do algoritmo, né, que identificasse aquela palavra ou aquele tema, eles já tratavam de remeter para esse departamento e eles iam proceder a leitura. Isso aqui é permitido ou não é permitido? Isso aqui deve sair de circulação, isso aqui pode ficar. Então o Facebook fez exatamente assim. Não sei como será essa nova proposta, sabe? Se será o governo a apresentar um departamento que trabalhará junto com as gigantes de tecnologia, ou se elas terão esse caminho aí de enviar diretamente para a polícia para que apurem e que abram imediatamente um inquérito com relação ao que foi dito numa rede social. Realmente é um precedente grave, vai intimidar ainda mais, se não calar de uma vez, porque as multas são pesadas. Teve um tempo que a gente tinha notícia que internautas eram acordados pela polícia de manhã por ter feito alguma crítica ao governo da Merkel, e eram levados seus equipamentos, alguns eram presos, eram convocados a depor imediatamente, sofriam o inquérito e no final tinham que pagar multas altíssimas, de 5 mil euros, 10 mil euros, enfim, sanções pesadas, sabe? Então, quer dizer, você vai lá, como que a Alemanha caminhou para isso? Só olhar a mentalidade reinante no país, que é uma mentalidade predominantemente de esquerda. Então, se tem essa mentalidade de esquerda, isso aí é praticamente uma regra, né? Torna-se palatável, porque tem aquelas coisas que eles falam, estamos fazendo isso para combater o racismo, para combater o nazismo. É nobre, tem que ser combatido. Agora, pergunta-se, é um mecanismo para realmente combater essas condutas, porque já a Alemanha tem uma lei muito severa com relação ao controle, ao combate da conduta nazista, não precisaria desse plus, mas eles entenderam que precisa. E com esses mecanismos que eles vão criando, eles vão cada vez mais calando o cidadão. É assim que funciona. Cláudia, agora focando aqui no Brasil, o presidente da CPMI da Fake News, que é o senador Ângelo Coronel, ele foi para a Rússia
para, segundo ele, conversar com especialistas e levantar informações sobre como combater a fake news, e nós sabemos que isso é mentira, que é uma forma de controle das redes. Você, como jornalista, eu também podemos entender isso como uma certa perseguição dos jornalistas independentes, do cidadão comum também. O que você acha que vai levar essa CPMI da fake news? É para combater fake news mesmo ou para promover esse controle? Não é para combater fake news, não, porque a maior produtora de fake news é a imprensa. Nós ouvimos algum tipo de indagação, alguma CPI ser criada para que se apurasse essa fabricação, essa produção de notícias duvidosas, notícias falsas ao longo dos anos. Veja bem, nós tivemos uma eleição, um grande jornal do Brasil que soltou às vésperas da eleição que o candidato, então o candidato Bolsonaro, estava pagando para disparos no WhatsApp de fake news, né, de notícias falsas. Depois, nada ficou provado e, ao contrário, o outro candidato, né, o adversário dele, que foi condenado por isso aí. Você não vê nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Vamos fazer uma CPI para discutirmos a produção de notícia falsa no Brasil, ou manipulada. Você não vê isso. Eles querem justamente tirar do cidadão comum o seu direito de opinar, porque notícia falsa na internet, ela é automaticamente, às vezes, quem nunca, né, que compartilhou alguma coisa lá, que às vezes você fala, nossa, mas será que mas é um site que a gente acha que é criterioso, que é confiável, e depois vai ver que não era aquilo, não era bem aquilo. Então, a própria rede trata de esclarecer que não seja 10 minutos depois, mas que seja um dia depois, 2 dias depois, que apurado não era aquilo que estava acontecendo. Então, não é para apurar notícia falsa. Notícia falsa existe desde que o mundo é mundo. E não será um rigor maior na imprensa, ou que seja, na censura, que ela vai deixar de existir. Agora, existe a notícia falsa que me interessa e a notícia falsa que não me interessa. É sempre assim. E eu acredito que se tudo correr como está correndo, eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar, que eles vão criar realmente um mecanismo para censurar as redes sociais no Brasil, porque as redes sociais do Brasil deram vitória para Jair Bolsonaro. Isso aí é evidente. Ninguém, mesmo com toda a campanha contrária, mesmo com a imprensa criando um factoide atrás do outro, o Bolsonaro é hoje, né, a pessoa que mais é vítima de notícia fraudulenta no Brasil. É um atrás do outro. O Bolsonaro fez isso, Bolsonaro é isso, Bolsonaro... Quer dizer, é cada coisa absurda. E mesmo assim, eles estão justificando, falando que são os apoiadores do Bolsonaro. Agora criaram aí um termo, né, esdrúxulo, que é chamado de milícia digital, para justamente colocar a pecha de criminoso, de caluniador, de difamador no internauta comum, que, na verdade, dá a sua opinião. Olha, isso aqui eu não acho que é assim, olha, isso aqui eu não concordo. Inclusive, se a pessoa extrapolar, se ela tiver uma conduta que não for condizente ao limite da liberdade de expressão, ela pode, segundo o Código Penal, ser responsabilizada por isso. Não precisa de um outro mecanismo de controle. Eles querem controlar o fluxo de informação e criminalizar a opinião contrária. É o grande sonho da esquerda. O sonho da esquerda é esse, é controlar a opinião contrária. A esquerda não. Esse papo de democracia, de liberdade de expressão, é da boca para fora. Nós sabemos que ela não convive com a liberdade de expressão. Por quê? Porque o discurso dela não se mantém. O discurso da esquerda, ele está sendo rebatido. E a partir do momento que você vai rebatendo um discurso falacioso, ele torna-se cada vez mais fraco. E
Diante disso, qual é a solução? Vamos censurar, vamos tirar a voz do cidadão, porque essa situação está se tornando perigosa. Veja bem, políticos que foram eleitos, que até então eram desconhecidos do Brasil, e que foram eleitos porque se apresentaram numa rede social, com suas plataformas, com a sua visão de mundo, e se tornaram populares através disso aí. Muitos deles nós sabemos que realmente foi uma cilada, né? Na verdade, não era nada daquilo que eles apresentavam, mas enfim, as redes sociais proporcionaram esse tipo de renovação, que você até então não teria chance de ter num país como o Brasil, que tem uma elite que domina a política. E eles não aceitaram isso aí. Eu ouvi esse senhor, o presidente da CPI, falando, né, citando a Rússia e a China como exemplos de combate de fake news. Quer dizer, eu acho que isso aí até menosprezar a inteligência do cidadão comum. A gente sabe que Rússia e China não combatem fake news, nada não, eles censuram. O nome disso é censura. Mas vamos ver o que vai dar isso aí. Eu estou, para dizer a verdade, essa situação, para mim, a surpresa que ela causou é zero, porque há 2 ou mais anos eu venho acompanhando o que está acontecendo no mundo com relação à censura na internet, e já era previsível. Certa feita, eu tive até, inclusive, a oportunidade de falar isso com o próprio, então, deputado Jair Bolsonaro. Eu falei, olha, seu deputado, eu estou vendo, acompanhando o crescimento da popularidade do senhor, estou acompanhando o que está acontecendo na Alemanha, em outros países, e eu posso garantir para o senhor que vai acontecer, o senhor vai ganhar, depois da eleição, a primeira providência que vão tomar é censurar as redes sociais, que é a base do apoio do Bolsonaro, né? E eu não estava enganada. Eu tenho bola de cristal? Não tenho bola de cristal, mas eu vi o desenvolvimento dessa tendência, que é censurar, né, de matar ali no nascedouro qualquer tipo de informação que não interesse a elite política. E isso aí para mim está claríssimo. Se não houver uma mudança nos rumos disso aí, é questão de tempo e a internet no Brasil será censurada. Você me perguntar, vai ser parcialmente censurada, totalmente censurada? Não sei. Pode ser até que caminhe para uma censura como na própria Rússia. Infelizmente. Cláudia, a internet brasileira, nós internautas brasileiros, combatemos efetivamente a grande mídia, principalmente quando se trata de Jair Bolsonaro. Por isso, a alcunha de milícia digital. Eles soltam uma matéria, geralmente uma desinformação, e nós vamos lá e batemos de frente. Essas matérias que estão saindo aí ultimamente da milícia digital, elas marcam pessoas-chaves, né? Elas trazem nomes das pessoas mais atuantes nesse combate efetivo. Qual a probabilidade da grande mídia, principalmente a Globo e a Folha, que estão magoadas com Jair Bolsonaro, de estarem por trás dessa CPMI para poder calar o cidadão comum e voltar a ter a hegemonia da informação? Bom, eu não tenho informação direta que alguém da Globo, da Folha, ou outro jornal, outro grande conglomerado de informação tenha participação direta, mas a gente poderia até supor que a elite que até então controla a informação no Brasil, obviamente influi para que esse tipo de narrativa, se não tiveram nenhum tipo de participação, pelo menos são os propagadores da narrativa. Veja que todos os grandes veículos de comunicação no Brasil adotaram a narrativa, né? Popularizou esse termo milícia digital. Meu nome, inclusive, desde que saiu a primeira
o primeiro artigo, a primeira reportagem, que foi de um jornalista do Estadão, meu nome foi colocado. Me colocaram que era coordenada por Jair Bolsonaro. Primeiro a coordenação era do Jair Bolsonaro, seus filhos e o Olavo. Depois colocaram que a coordenação era do Olavo. E nessas listas que eles fazem, que são listas muito estranhas e até mesmo, eu acho que são criminosas, porque na verdade eles estão marcando pessoas que podem vir a sofrer qualquer tipo de agressão mesmo física, porque eles dizem que essas pessoas estão cometendo crimes digitais, né? Estão se organizando para o cometimento do crime. Eu fiquei muito surpresa na primeira lista que foi apresentada. Eu não conhecia metade dos milicianos, entre aspas, que eles falavam, que eu estava trabalhando junto. Eu falei, gente, metade da lista que eu não conheço, gente que eu não seguia em rede social e que eu não conhecia. Depois, a partir desse momento, eu tomei conhecimento das pessoas, e alguns eu comecei a seguir. Mas, enfim, é absolutamente sem pé nem cabeça, é uma narrativa que vem sendo endossada pela grande mídia, e que é mais uma falácia, porque, veja bem, as pessoas, elas não têm contato umas com as outras, elas apenas existe algo que chama senso comum. Você estava diante no Brasil de uma ditadura da loucura. Pega uma coisa absolutamente absurda e você tem que achar aquele absurdo normal. Você tem que achar aquilo normal. Se você não achar aquilo normal, nossa, você está errado. Não. Só que quando foram ver, a maioria achava que era absurdo mesmo, mas não tinha coragem de se manifestar. Aí o que aconteceu? Surgiram uma série de pessoas que chegaram e falaram, peraí, não é bem assim, isso aí não reflete a realidade, a situação não é essa. E eles certamente identificaram essas pessoas que começaram a verbalizar isso e começaram também de certa forma, perseguir, né, a tentar pegar a pecha de miliciano, no sentido negativo, né, que se organiza para cometer crimes digitais, assassinar reputações. Veja bem, eu vou falar da minha pessoa. Eu basicamente não escrevo sobre pessoas, passa um comentário ou outro, eu escrevo sobre fatos. Alguém vai lá, fala uma bobagem, eu vou e falo assim, peraí, mas você já não falou isso no passado diferente? Você não vê isso de outra forma? Por que agora você está seletivo? Então eu confronto situações, sabe? E eles estão dizendo que nós assassinamos reputações, ou que nós insultamos ou propagamos fake news, e não é verdade isso. Absolutamente não é verdade. Então que eles mostrem quais são os que foram insultados, que foram atacados de forma criminosa, e quais foram as notícias falsas que nós propagamos. Você vê que é tudo muito genérico. Não existe, você falou isso e isso do fulano. Bom, os homens públicos, eu acho que eles podem ser criticados. Se eles não querem crítica, não entram na vida pública. E a pessoa que extrapolar no seu direito de se expressar, ela pode sofrer uma sanção. Existe o Código Penal para isso está certo. Não estou falando que não tem. Agora, o que querem no Brasil, o que se quer é criminalizar a opinião. A partir do momento que eu não me enquadro naquela opinião que é aceita, eu estou sendo reconhecida como uma miliciana. Quer dizer, é um absurdo, é surreal o que eles estão fazendo. E a narrativa está sendo propagada e sustentada por grupos da mídia. Toda semana tem uma reportagem num grande jornal,
jornal, numa grande revista que trata do assunto. Veja bem, e você não viu até hoje da esquerda, a esquerda, basta você procurar aí as citações de muitos figurões da esquerda que propagam ódio, que fala que tem que resolver na ponta do fuzil, que é para matar, para paredão, para conservador. Quer dizer, você tem uma série de casos concretos de esquerdistas que ameaçam e que são virulentos e que jamais abriu-se uma CPI para que fosse averiguado, discutido essa conduta, esse comportamento público dessas pessoas. Hoje mesmo eu escrevi no meu Twitter, eu escrevi: como que um parlamento que nunca discutiu no Brasil mais de 1 milhão de homicídios nos últimos 30 anos está discutindo agora uma forma de censurar brasileiros? Se não teve discussão até agora, pelo menos que eu saiba, uma discussão que tenha levado a algo efetivo, no sentido de resolver o problema. Por exemplo, saneamento básico. No Brasil, você tem 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Cadê uma CPI para propor medidas efetivas para que o Brasil vença esse problema gravíssimo? Nós temos um problema no Brasil, que é a proliferação de favelas. Mais de 11 milhões de brasileiros residem em favelas. Um local que a infraestrutura é precária. Nós sabemos que tem um domínio do crime organizado, do tráfico. Quer dizer, você não tem uma CPI, não foi feita uma CPI para que isso aí fosse realmente discutido e proposta uma medida efetiva para resolver essa situação. E agora, em menos de pouco mais de 6 meses de governo, vieram com uma CPI das fake news. Isso aí está ameaçando o Brasil, isso aí ameaça o futuro do Brasil. É um descaramento, é um despautério, é uma cara de pau querer que a gente engula isso aí, enfiar a goela abaixo dessa CPI aí, sendo que a prioridade no Brasil é o seu desenvolvimento. Nós temos um problema gravíssimo de criminalidade no Brasil, nós temos um problema gravíssimo de saneamento básico, um problema gravíssimo de moradia. Cadê o pessoal para discutir isso aí, para não perder tempo com isso aí, como se não houvesse código penal, como se não houvesse uma legislação que fosse razoável para atender que aquele que se sentir lesado, que seja um cidadão comum, que seja um político, qualquer pessoa, porque a lei deve valer para todos, que ele se valha dessa legislação para processar ou para levar à justiça aquela sua demanda. Você já tem isso, né? Então, eu vejo de uma forma, sinceramente, eu acho um cinismo enorme essa CPI, enquanto o Brasil tem prioridades que estão aí para todo mundo ver e que seriam, qualquer pessoa de discernimento mediano, de cognição mediana, falaria: não, nós temos que enfrentar estes problemas, criminalidade, saneamento, moradia, várias coisas, mas não, estão indo atrás de uma narrativa que chama-se fake news, para censurar as pessoas e para que tudo fique como estava, para que o político não seja incomodado, não seja cobrado, para que, principalmente, que as pessoas não saibam o que está acontecendo em Brasília ou nos seus estados. É cínico, é realmente decepcionante que uma maioria ainda pense dessa forma. E como eu falei e reafirmo, se o rumo da coisa, né, da situação não mudar, eu acredito que essa censura virá, e ela virá com toda força. Cláudia, para a gente finalizar, que eu sei que você está com o horário apertado, qual que é a probabilidade dessa CPI ter frutos e a gente acabar vivendo uma era da Gestapo, que foi a polícia hitleriana,
ou da VRK, que é a polícia stalinista, qual que é a probabilidade do próprio cidadão se transformar em algoz do seu colega, do outro indivíduo, apenas para agradar o governo ou como uma forma de ganhar um salvo-conduto, digamos assim? Olha, como eu disse anteriormente, se não houver uma mudança no ritmo dessa dinâmica toda que criaram para criminalizar a opinião, eu acho que a chance disso acontecer é muito boa. E veja bem, há um tempo atrás, alguns grupos, eu falo isso há um pouco mais de um ano e meio atrás, alguns grupos que se diziam defensores da liberdade de expressão, vou citar até nominalmente um, por exemplo, o MBL, que eu me recordo que uma vez eu ainda estava no Facebook, porque eu decidi sair do Facebook porque eu era penalizada a cada post que eu postava, eu ou era penalizada ou tinha que retirar alguma coisa, etc. Depois de muita censura, eu resolvi sair. Mas eu me lembro de que quando ainda estava no Facebook, o MBL teve suas páginas retiradas, sofreu uma censura, e eu fui uma das pessoas que defendeu o MBL, porque a censura ela acaba atingindo todo mundo, né? E eu fui uma defensora do MBL, apesar de não ter nenhum tipo de simpatia com a linha que eles seguem, mas não, eles precisam ser censurados. Assim como eu não quero que o esquerdista seja censurado, eu quero mais que ele fale muito, para que ele possa ser rebatido. Eu, obviamente, quando me disseram, eu participei inclusive de grupo para que combatesse aquela censura no Facebook contra o MBL. E hoje você vê o quê? Você vê um integrante do MBL que foi a favor de uma legislação para punir o cidadão comum que, eventualmente, no período eleitoral, retuitasse ou compartilhasse alguma notícia que fosse prejudicial ou que fosse falsa com relação a um candidato X ou Y. Quer dizer, é uma situação draconiana. A pena para esse tipo de delito seria de até 9 anos. É uma coisa absurda. E esses grupos, ou esse grupo que anteriormente foi vítima de uma punição arbitrária e que foi vítima de censura e que dizia lutar contra a censura na internet, hoje apoia a censura na internet. Para você ver que esse pessoal todo aplaude, eles estão aplaudindo a perseguição que estão fazendo com os conservadores no Brasil, com a perseguição que estão fazendo com os apoiadores de Jair Bolsonaro, eles estão aplaudindo, né? E estão dando força na CPMI. O que não deve, não teme. Não é dever não temer, nós já temos legislação para isso. O que estão querendo criar é uma forma de censurar. Agora, mais cedo ou mais tarde, eles podem também poderão se tornar vítimas desse sistema, ninguém sabe, a chance é que se torne mesmo. Agora, o que será feito, o que poderá coibir isso aí, sinceramente, pelo andar da carruagem, eu não sei o que deveria ser feito. Eu fiquei muito entusiasmada quando o presidente Jair Bolsonaro falou um tempo atrás que garantiria que ele estudava propor, mandar para o parlamento alguma medida que fosse reafirmar ao preceito constitucional, que já está na Constituição, no tocante à liberdade de expressão, mas depois não se falou mais nisso, seria realmente um caso de dispensar, está na Constituição e precisa ser reafirmado. Bom, em tempos normais não precisaria ser reafirmado, mas do jeito que a situação está se desenvolvendo, eu acho que seria até interessante você reafirmar, né, esse direito à liberdade de expressão. E mais cedo ou mais tarde, qualquer um pode se tornar vítima desse sistema aí, não sei, né? Basta você ter uma divergência.
E a partir do momento que você tem vários espectros ideológicos e políticos, aquele que não agradar do seu pode te perseguir em algum momento. Sim, eu vejo como possível. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. E você quer deixar algum recado aqui para o pessoal do Vista Pátria? Olha, recado, acho que o melhor recado que eu poderia deixar é que as pessoas acompanhassem de perto o que está acontecendo, com muita seriedade, porque isso aí pode impactar o futuro político do Brasil, vai impactar o futuro político do Brasil. E acho que a melhor forma de nós conseguirmos, pelo menos, não sei se é possível reverter, acho que não é possível reverter, não que eu esteja desistindo, não é isso, mas é a tendência que está sendo posta no mundo e tendo em vista o parlamento que nós temos que ser realistas também. Não dá para você falar, não, fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Não, tentar, eles vão tentar. Se eles conseguirão, e a forma e o grau que conseguirão é que eu não sei. O que eu acho que o melhor caminho seria estar sempre cobrando dos seus parlamentares, né, que eles se empenhassem com relação à liberdade de expressão na internet. Acho que por hora que a gente pode fazer é se manifestar com relação a isso, e futuramente também seria interessante alguma organização maior em termos de manifestação pública do direito à liberdade de expressão. É um absurdo? Porque isso aí já é garantido na Constituição, mas no Brasil você tem que estar sempre lembrando seus políticos aqueles direitos mais comezinhos. E, pelo jeito, eles esqueceram que nós temos um direito a opinar. E o que passar do direito à opinião, temos também a legislação que pode averiguar se houve ou não excesso ou se foi crime. Não precisa de censura, não precisa de CPMI, das fake news, e eu espero que o Brasil e que os parlamentares tenham um bom senso. É que eu espero. Cláudia, muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção. Tá bom, Camila. Foi um prazer conversar com você. Um abraço. Tchau. Abraço, tchau.